Olá pessoal, aqui vai o 13º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo Starling. Dessa vez eu vou trazer uma pauta que é um dos campeões de audiência em grupos de aquarismo, em fóruns, que é questão de saúde. Tá? E é o que não vou me restringir apenas à saúde dos peixes, até porque a gente não cuida só de peixe, né? Especialmente a galera do plantado, a galera que gosta de invertebrado. Mas aqui a gente tem que... Eu quis trazer um ponto que é a saúde do aquário. Porque muitas vezes você tem um problema com o peixe ou tem um problema com a planta, existe alguma coisa no teu sistema como um todo que tem algum problema, né? Então não tinha como eu falar... se eu falasse só de peixe, de repente muita coisa que eu falaria não é simplesmente tacar remédio. Não é uma coisa simplesmente tratar o sintoma, eu tenho que ir na causa do problema. E a causa muitas vezes está no manejo do peixe, no caso, do aquário. Planta, mesma coisa, né? Eu tô com uma folha amarela. Eu não vou dar um remédio para a planta, eu vou ver por que aquela folha está amarela, por exemplo, tá? Entre outros problemas. Então, eu achei que faria muito mais sentido eu falar de saúde do aquário como um todo, tá? Eu espero que não fique um episódio muito grande, né? Eu vou gravar isso agora. Eu acho que não vai passar de 40 minutos, espero que não. Mas eu acho que tem bastante detalhe aqui pra gente abordar. Eu não vou quebrar isso em 2 episódios, como era a minha ideia inicial, porque senão acho que a gente perde um pouco, né? E fica muito blá blá blá. Então é melhor fazer um bom episódio completo, maiorzinho, do que quebrar em 2 e ficar uma coisa meio vazia, tá? Essa é a minha proposta aqui pra vocês, tentar falar o máximo possível. É claro que eu não vou conseguir tratar tudo, tem coisa que vai escapar, mas aí, galera, desce o dedo nos comentários, pode usar o comentário do Spotify, pode mandar mensagem lá pelo Instagram, pode como você achar para entrar em contato com a gente aqui, comigo na verdade, né? A gente é força de expressão. Entrar em contato comigo, manda bala. Aqui eu fiz uma novidade em que eu já coloquei qual que seria o tema lá no Instagram e abri para a galera fazer sugestões, né, do que abordar dentro dessa questão de saúde do aquário. E fiz a mesma coisa com o grupo que a gente tem do WhatsApp, que é o Força Discos e Aquarismo para Todos, né? Aí vieram umas ideias bem legais, e aí no final do bloco de pauta eu vou fazer um bloco abordando essas dúvidas aí. Ainda que eu fale durante o tema, acho que vale revisitar e endereçar para as pessoas aí, tá? Um abraço para todo mundo aqui. Meu muito obrigado ao pessoal que está ouvindo, que está incentivando. É legal saber que tem gente que está vendo valor nesse trabalho aqui. Muita gente falando que tá assim, se empolgando com o aquarismo de novo. É engraçado que mesmo para quem eu não falo do podcast, eu escuto coisas do tipo, eu gostava muito de aquário, mas deu errado, eu desisti. É bastante comum. E isso me incentiva a continuar aqui, especialmente se a pessoa conseguir finalmente ter sucesso. A coisa não é tão difícil como se prega por aí por fora. E antes de eu pular para a pauta, uma novidade aqui, tá? Eu andei ameaçando aqui, mas agora eu posso confirmar. Terminando essa 2ª temporada, eu vou pegar desde a 1ª temporada e vou portar isso para o YouTube, tá? Muita gente falando que ele virou, ou sempre foi, não sei, o principal canal das pessoas buscarem informação. Ainda que o conteúdo que seja áudio, eu estou poupando vocês de mostrar meu rosto. Embora eu de vez em quando apareça lá no Instagram, no YouTube, de repente, quem sabe, no futuro, se eu tiver entrevistas, ou não sei ainda. Mas eu vou, independente disso, eu vou portar todos os áudios que eu já publiquei, eu vou botar isso no YouTube. Não sei ainda se eu vou fazer uma apresentaçãozinha ou se eu vou botar simplesmente uma capa. A galera que edita canal sabe o trabalho que dá. Mas, de fato, o conteúdo vai estar disponível no YouTube. Terminando a 3ª temporada, eu vou postar aos pouquinhos. Fiquem de olho lá. O canal, depois, no finalzinho, eu vou passar o endereço do canal para vocês. Mas é isso, tá, gente? Vamos para a pauta agora, que tem muito assunto pela frente. Falando então de saúde no aquário, ou saúde do aquário, enfim.
Eu já falei, assim, ao longo da primeira temporada eu falei bastante disso. Quando eu falei como é que funciona o sistema do aquário de água doce, falei de sistema fechado. É muito importante entender esse conceito. E aí, entendendo o sistema fechado, que é um aquário de água doce, você entende como que tudo está interligado. A questão do ciclo de nitrogênio, como é importante a questão de ciclagem, como que os subprodutos dali vão evoluindo, vão se transformando dentro do aquário. É muito importante para entender a questão de saúde também. Questão de parâmetros da água, além da questão química da água, que é importante, e aí te ajuda a resolver uma série de problemas e ajuda a entender de uma vez por todas que é fundamental fazer troca parcial de água. E eu acho que aqui o objetivo não é falar de TPA de novo, é falar daquilo que a TPA não resolve, né? Mas é importante saber também parâmetros de água, e aí questão de parâmetro, questão de pH. Eu vou falar algumas coisas que eu não falei dependendo do pH, determinada substância pode ser tóxica ou não. Falar de temperatura, que dependendo se for um problema, se o peixe estiver com um problema de um protozoário, a questão de temperatura é importante, aí você talvez tenha que aumentar ou diminuir a temperatura, dependendo do que for. E isso daí tudo a gente já falou de um modo geral de como é importante. Nesse episódio aqui, a ideia é mostrar como essas coisas influem na saúde. E aí eu falo de saúde dos peixes, saúde das plantas e, consequentemente, saúde do sistema, saúde do aquário. Tá? Importante frisar também que eu estou partindo do pressuposto que o aquário está devidamente ciclado, está equilibrado, tem um bom sistema de filtragem, que você está fazendo as trocas parciais corretamente, ou o mínimo de troca parcial, você faz manutenção no seu filtro, que as suas espécies são compatíveis, tudo isso a gente leva em consideração. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o primeiro ponto de você prevenir um problema, pode ser uma doença ou uma perda de um animal, é você ter um ambiente ideal para eles. A gente vem falando isso desde a primeira temporada. Tá? Tirado isso, você está fora de qualquer problema? Não. Você tem algumas questões de doença que são importantes. Tá? E no aquarismo, ninguém tá, assim, ninguém é mal dizer, mas praticamente ninguém está livre de você ter um problema de doença. E esse tipo de doença pode ser alguma coisa que você introduz no aquário, alguma coisa, leia-se uma planta, um novo peixe, se você não fizer quarentena. A quarentena não impede que você tenha problemas, ela minimiza o risco de você ter um problema. Tá? Nem todo mundo tem uma infraestrutura de, colocando um peixe novo, colocar esse peixe separado, fazer uma limpeza nesse peixe, seja com um produtinho rápido, tipo um Aqualife da vida, ou fazendo algum outro tipo de desinfecção, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, mesmo você fazendo isso, você não impede que você tenha problemas. Tá? O que é importante dizer em termos de prevenção em relação a essas doenças? Tá? Alguns possíveis males que os peixes apresentam podem ser trazidos por um peixe capturado na natureza, e aí pode ser um parasita, um verme, uma coisa assim. Ou muitas vezes são coisas que fazem parte da microbiota ali. São organismos que vivem ali na coluna d'água, que eles só se aproveitam de uma fragilidade do animal para poder causar uma doença ali. E aí ninguém está livre disso daí. Nem você esterilizando a água, você está livre disso. Colocar plantas também tem essa questão. Tem gente que acha que fazer limpeza na planta antes de colocar no aquário é só para ficar livre de caramujo. Eu particularmente gosto de caramujo porque os meus discos, por exemplo, têm saudade da época que eu espremia caramujo para eles irem lá comer. Mas independente disso, às vezes vem alguns tipos de parasita que vem aderido nas plantas. Então você faz essa questão da desinfecção. Tá? O que é essa desinfecção? O que é o mais simples de desinfecção? É aquele banho roxo que algumas crianças mais velhas, ou leia-se da minha geração para trás, provavelmente conhecem na época da catapora, que é o permanganato de potássio. Tá? Hoje em dia é difícil, você não vê mais isso. Primeiro porque as pessoas não têm uma catapora, nunca mais vi ninguém com catapora. E segundo, você tem remédios mais modernos. Mas o permanganato de potássio ainda vende em algumas farmácias, não nas maiores, nas farmácias menores. Mas ele, para o aquário, é um santo remédio. Tá? Claro que a diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Então você tem que tomar muito cuidado. E
eu acho que não vale eu dar uma receita de bolo para vocês de quanto que você usa de permanganato. O que eu digo aqui de permanganato? Vende nas farmácias em comprimidos de 100 miligramas. E normalmente o que você faz? Você espreme, você destrói, né? Esmaga esse comprimido, faz um pozinho e mistura com uma água, de preferência uma água descansada, uma água sem cloro. Dilui isso em água e usa essa diluição para tratar. Existem várias abordagens. O que eu uso aqui? Eu basicamente uso permanganato para limpeza de planta e para desinfecção, para limpeza de disco, de parasitas externos de disco, tá? Que eu aprendi aqui com várias pessoas aqui nos grupos de aquarismo. Aprendi com o Jaime Monteiro, que tem o grupo Discos Aquariofilia, aprendi com o Antônio De Luca do Forza Discos também. Tem vários grupos aí que falam dessa limpeza usando permanganato. O cuidado com permanganato primeira dosagem, eu tenho utilizado, aí eu não quero dar uma de professor Pardal não, então eu não fiquei testando, tá, gente? Eu não tenho nem gabarito para testar concentrações. Eu estou usando até um protocolo que o Jaime usa, tem um papel dele que circula por aí, que é esse comprimido de 100 miligramas para 50 litros de água. Para cada 50 litros, um comprimido desse de 100 miligramas, que dá um total de 2 miligramas por litro. Tá? Aí eu faço uma diluição aqui, faço uma regra de 3 para colocar de acordo com o aquário hospital que eu tenho. Qual que é o principal cuidado com o permanganato? Se você botar uma concentração muito grande, o peixe fica sufocado, porque ele tem uma ação de oxidação na água. E faz essa oxidação em matéria orgânica. Então você tem que tomar muito cuidado. Se você usar uma concentração alta ou não prestar atenção nos peixes que você está fazendo, você tem que botar uma aeração ali, o peixe sufoca, você tem que tirar ele rapidamente, senão você perde o peixe. Né? E isso você tem que fazer num lugar separado, porque isso ele faz com matéria orgânica como um todo. Então você não faz limpeza com permanganato no aquário principal, porque senão você acaba com a biologia do aquário, acaba com as plantas, acaba com tudo. É um recipiente separado. Importante dizer isso, para não ter acidente por aí. Só usa em recipiente separado. Então eu faço isso para limpeza de acaradisco. Não testei com outro peixe, não precisei, espero não precisar. E no caso de plantas, eu uso essa mesma concentração para poder passar nas plantas que eu compro se eu estou pegando de um fornecedor desconhecido que não tem um tipo de cuidado. Tá? Se alguém tiver uma sugestão melhor para as plantas, sou todo ouvidos. É o que eu estou usando neste momento. Tá? Então, assim, eu falei aqui de prevenção. O permanganato é uma prevenção. No caso de acaradisco, é um animal resistente e um animal que muitas vezes traz esses parasitas. Mesmo se ele não for um animal capturado da natureza, um selvagem. Mesmo se ele for cativeiro, ele tende a trazer isso. Como eu falei, às vezes algum outro peixe veio de fora e contaminou, ou já está ali rodando no aquário. Então isso é uma coisa que se faz, tá? Em termos de prevenção de doenças. Mas vamos supor que você está rodando com aquário e você tem tudo rodando bem, você não colocou nenhum peixe novo e tal. Ainda assim, você não está livre de você ter problemas de saúde com os peixes. Tá? Lembrando que muitas vezes você tem um desequilíbrio, um problema maior, por uma série de outros problemas menores. Por exemplo, às vezes você fica um tempo sem olhar o aquário, morre um peixe, você não vê que esse peixe morreu. O que pode acontecer? Se você não vê que esse peixe morreu e você não tem alguém para devorar ele rapidamente, você não tem um exército de camarões fantasma para devorar, como eu já tive, esse peixe, lembra que eu falei de ciclagem de aquário, de ciclo de nitrogênio, é uma matéria orgânica, é um pedaço maior de matéria orgânica que vai passar por aquele ciclo de bactérias agirem para converter em amônia, depois converter amônia em nitrito. Então, o que acontece no primeiro momento? Dá aquele pico de amônia, até que depois você tem as bactérias nitrificantes, fazem um pico de nitrito e assim vai. Às vezes, só um descuido disso, ou uma comida que você deu e você esqueceu, já é o suficiente para dar um pequeno problema. Então é muito importante essa questão de você acompanhar o aquário, mesmo quando está tudo equilibrado, você pode ter um problema. E aí, por que essa questão de amônia é importante? Dependendo do pH da água, essa amônia pode ser mais ou menos tóxica.
Em aquários de água mais ácida, ela não é tão tóxica quanto aquário de água mais alcalina. Por quê? Não sei. Aí, se alguém da química quiser me explicar, fica à vontade, eu coloco aí, divulgo, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi, que a questão dos picos de amônia é muito mais sério com aquários de água mais alcalina. Alô, galera de ciclídeos africanos. É para vocês que eu tô falando isso. Ok, gente? Então, só para exemplificar pequenos problemas que podem acontecer se você se descuidar com parâmetros da água. Outro problema que costuma acontecer com alguma frequência, o famoso ictio. Eu tive muito problema com ictio, especialmente nos anos 80 e 90, tá? Os aquários que eu tive. Vira e mexe tinha um problema com ictio. Ictio, aquela bolinha branca, ficou uma pintinha branca no peixe. Acontecia muito com os molinésias que eu tinha, e aí acentuava mais ainda, porque os molinésias era todo preto, com aquele pontinho branco, você via logo. E o ictio, o que é o ictio? É um protozoário que ele cresce, ele vai, obviamente ele vai parasitando o peixe ali. Em dado momento, aquela bolinha branca explode em vários esporos que vão para o fundo do aquário. Uma vez que vão para o fundo do aquário, eles vão lá, infectam e entram de novo no peixe, e ele vai se multiplicando pelo aquário. Eu já tive vários problemas com isso. Às vezes, mesmo hoje, eu vejo lojas que tem peixe doente com ictio e às vezes estão com um aquário com peixe saudável à venda. Eu fico um pouco chocado, mas enfim, acontece. Felizmente, não dos lugares onde eu compro peixe, mas eu já vi em outras lojas. Mas assim, ictio é uma coisa que era um grande problema para mim nos anos 80 e 90, quando estava começando no aquarismo. Hoje em dia, não mais. Por quê? Como é que o ictio funciona? É aquilo que eu falei, ele tem esse ciclo de vida. Uma vez que a bolinha explode e vários entram no sistema, eles precisam de um hospedeiro para poder se multiplicar. Normalmente, quem que eles infectam? Os peixes com a saúde já debilitada. O peixe saudável dificilmente pega, bem mais difícil pegar. O outro ponto principal, que eu acho que é o pulo do gato, o ictio não sobrevive em temperatura muito alta. Tá? Ele tem um ciclo de vida acelerado, como todo micro-organismo na água mais quente, o metabolismo acelera. Só que ele uma vez que ele explode ali, ele tem uma certa dificuldade. Então, eu não sei até que ponto isso funciona simplesmente pela temperatura ou se pela saúde dos peixes, eu não sei. Eu sei que desde que eu tenho aquários de água mais quente, eu nunca mais tive problema com ictio. Ou seja, desde que eu voltei sério no aquarismo, vai fazer 5 anos, eu nunca mais tive problema com ictio, porque eu tô com peixes tropicais, discos, neons, bandeiras, etc. Né? Nunca mais tive problema com ictio. Mas a galera que tem água mais fria tem. Normalmente o que a gente recomenda você aumenta a temperatura e coloca algum agente na água para poder matar o esporo quando aquela bolinha explode. O que se usava antigamente? Antigamente se usava muito o azul de metileno. Só que tem toda uma questão com o azul de metileno, da concentração, porque não é bom para as plantas, não é bom para a biologia. Eu parei de tentar brincar de químico e eu estou partindo para produtos que eu realmente acredito. Tem um produto da Atlantis, que é super antigo, super tradicional no mercado, que é um fungicida, é um parasiticida da Atlantis, que, se não me engano, ele é azul de metileno com verde malaquita, não tenho certeza, mas que funciona super bem, não teve nenhum problema com aquário. Mas aquilo que eu falei, o último que eu tinha, eu joguei fora porque saiu da validade, quando eu nunca mais tive esse problema. Mas pra galera que tem problema com ictio, eu acho que esse é um bom caminho, especialmente quem tem peixe de água fria. Às vezes você tem um aquário de Kingio, elevar a temperatura não é uma opção, então eu acho que você acaba tendo que partir para um medicamento. Tá? Outro problema que você pode ter no aquário é aquele algodão no peixe. Então você tem um problema de nadadeira ruída, que aparece aquele branquinho, aquele algodãozinho preso na nadadeira e tal. Esse fungo que dá na nadadeira nada mais é do que está presente ali no sistema e aproveita uma ferida que o animal já tenha. E essa ferida pode ser de briga, pode ser dele se raspando, ou pode ser um outro agente, pode ser um verme, um parasita, seja, que está fazendo o peixe se mutilar para tentar se livrar e acaba com machucado, ele vai pegando outras coisas em vez dele resolver o problema. Independente disso, a forma de você limpar o parasita,
No caso de disco, como eu falei, era o PP. O PP é uma mão na roda para isso daí. No caso de outros peixes que talvez não aguentem um banho de permanganato, vale você usar o bactericida e fungicida. Aí tem o da Atlantis, eu acho que a Midor também tinha um bom também. E tem um pessoal usando um produto natural que é uma essência de melaleuca, que já para aquarismo vende em Mercado Livre da vida. E você vai durante 7 dias você coloca uma determinada quantidade no aquário e ajuda, tá? Eu até comprei aqui para poder usar, mas eu ainda não tive a real necessidade. Mas fica aqui a dica nesses casos. Outro problema que costuma acontecer, e aí eu já até recebi relatos, é muito comum, especialmente com betas, é peixe constipado. E aí o que é constipação? É aquele peixe que fica com a barriga enorme, inchada. Por conta do inchaço da barriga ele não consegue nadar, às vezes ele se escama. Antigamente as pessoas condenavam o animal, diziam, não, esse peixe está com hidropsia, não sei porquê, vai morrer, acabou. E eu já tive vários casos de peixe que teve e ficou bom, ou não ficou bom e viveu. Eu tive uma fêmea de beta que teve e ficou daquele jeito, né? Basicamente, constipação é alguma questão do trato digestivo, e o que normalmente você faz é você dar um banho nele para ele poder eliminar essas fezes. Como é que normalmente se faz esse banho? Ou com sal grosso ou com o que chamam de sal amargo, que vende em farmácia sulfato de magnésio, é sal de Epsom ou sal amargo, na concentração de 2 gramas por litro. Tá? Isso é uma coisa que não faz mal. O sal de Epsom, nunca tive nenhum problema com o sal de Epsom aqui. E o que essa concentração faz? Faz com que o peixe elimine fezes mais rápido. É quase que um laxante para o peixe. Ele elimina aquilo tudo e fica apto a voltar para o aquário. Eu tive isso algumas vezes com disco. Eu botei culpa na ração, mas não era. A questão de trato digestivo, às vezes é porque ele come fora de hora, tá, gente? Não é brincadeira. O disco, por exemplo, e o beta são peixes diurnos. E de noite eles têm um ciclo mais lento. Dormem, né? Só que não fecha o olho porque não tem pálpebra, mas dormem. Então, só que assim, você não consegue ensinar um peixe a come ou não come. Às vezes você coloca uma comida para um animal noturno, o disco vê aquilo ali, guloso, vai lá e come. E aí, como de noite o metabolismo é mais lento, às vezes dá essa questão de constipação e você resolve assim. Tem gente que fica apavorada, eu já fiquei apavorado com isso, aí eu ajudo. A primeira pessoa que me ajudou com isso foi o Vitor Hugo, da Mundo dos Discos, que uma vez eu tive 3 discos com isso, porque eles comeram comida dos cascudos, e resolveu com sal de Epsom, sair com sal amargo e, cara, show de bola. Isso aí tira em queda. Fora isso, eu, assim, basicamente tive com disco, tive com beta há muito tempo, mas eu tenho um tempo que eu não tenho beta, mas eu acho que funciona com beta também. Se alguém tiver uma coisa específica quanto a isso, de termos de tratamento, eu posso ver. Mas com beta, o que eu sei que funciona bem é sal grosso, tá? E aí a concentração é mais ou menos a mesma, o beta aguenta bem sal grosso, não tem muito problema. E até porque tem criadores que normalmente colocam sal grosso no aquarinho do beta e trocam de água, vai lá e colocam uma pedrinha de volta. Alô Camila, você que está me ouvindo aí, fica a dica, tá? Essa questão do sal grosso funciona bem. O que mais de problema que pode acontecer? Às vezes o peixe fica com o olho opaco ou com o olho saltado. Normalmente isso acontece por ataque bacteriano. E aí você tem que partir para usar um bactericida para tratar essa questão. Normalmente eu procuro alguma coisa de mercado específica. Tem um Bacter da antiga Alcon, agora é Labicon, que funciona bem. Só que tem que tomar cuidado só por questão de planta, essas coisas. Eu não recomendo dar no aquário principal por conta disso. Eu recomendo você separar no recipiente e colocar isso separado, tá? E aí você trata o animal que tiver com esse problema. Além disso, uma coisa que eu esqueci de falar, cara, desculpa aí a ordem das coisas. Aquilo que eu falei do sal grosso, muito cuidado com peixes que não têm escama. Leia-se cascudos e coridoras, peixe de fundo, porque eles são muito mais sensíveis a concentrações de sal.
é mais um motivo para você fazer isso fora. Mas ao mesmo tempo eu nunca tive nenhum problema de cascudo constipado. Então, enfim, eu acho que talvez não seja uma questão, tá? Mas é isso. Então, voltando aqui, a questão de olho saltado, de olho branquinho, esse tipo de coisa, normalmente é ataque bacteriano ou fungo. Mas assim, cara, não é para você cravar com o meu áudio. Isso é só uma dica. Vale você dar uma pesquisada, dar uma olhada nisso daí. Outra questão que é muito colocada, peixe que não está se alimentando. Para mim é o seguinte, o peixe não está se alimentando porque ele não está no ambiente ideal, ele está com algum desconforto. Tá? Uma coisa que eu via muito de disco não, disco é um peixe chato, é um peixe muito tímido, ele se incomoda e não come. Não, cara, o disco ele é um peixe tímido sim, mas ele é um peixe voraz. Eu aprendi isso depois de criar disco. Ele é um peixe, ele é saudável e no ambiente que ele se sente o dono da parada, ele é um peixe que ataca mesmo. Ele vai, se deixar, come o dia inteiro. Mas como é que o disco, por exemplo, não fica confortável? Você tem a cara com a carabandeira ou com outro ciclide voraz, vai sempre chegar na frente dele na comida, ele vai começar a ficar intimidado, aí realmente ele não vai comer. Tá? Ou aquário muito superlotado também. Mas fora isso, outros peixes podem ter esse problema de alimentação também. Geralmente é isso. O peixe que não se apresenta para comer é um peixe que não está confortável naquele ambiente. O que eu normalmente indico? Antes de tacar remédio no peixe, verifica. Será que esse peixe está com as condições ideais de pH, de temperatura? A água do aquário está o ideal? Eu tenho feito as trocas parciais? Sempre vale checar esse tipo de coisa. O filtro está bem limpo. Às vezes você tem, por exemplo, meu aquário tá beleza, maravilha, o peixe não tá bem. Aí o que aconteceu? Eu peguei um ciclide africano e botei num aquário de água ácida. Cara, não vai rolar. Porque ele é um peixe de água dura, não é um peixe de água mole. Enfim, são ambientes muito diferentes. Mas, assim, dentro das CNTP aqui de peixe de aquário mais comunitário, vocês não vão ter esse problema. Eu falei um extremo aqui só para dar um exemplo, tá? Mas basicamente é isso. Além disso, tem caso também de vermes, tá? Aí o único peixe que eu conheço que tem esse caso mais frequente de vermes é o acaradisco, que eu tô convivendo mais agora de 3 anos para cá. E o acaradisco nem sempre ele pega o verme, ele vem da loja com verme, até porque tem muitos lojistas, muitos vendedores que vermifugam os animais. Só que às vezes você tem um peixe no aquário que tem verme, e veio da natureza, mas que para ele fica numa boa, mas no disco isso é um problema. Exemplo, neon capturado na natureza muitas vezes traz verme. Rodóstomos traz também. Coridora, tem várias espécies de coridora que você encontra à venda aí que são capturadas na natureza. Acho que criado em cativeiro não são tantas assim. Esse tipo de peixe pode trazer verme para o aquário. E o que acontece no caso dos discos? Você vai ver depois de um tempo, eles vão começar a não comer muito bem, vai começar a ficar meio recluso, e aí você vai verificar que na hora que ele vai defecar, que é aquelas fezes brancas gelatinosas. Isso é um sinal de que ele está com verme. E aí você tem que vermifugar o animal. Como é que você vai vermifugar ele? Coloca no aquário hospital, e aí tem toda uma questão, toda uma literatura de medicamento, de trato para você vermifugar esses animais. Eu prefiro não falar dessa literatura aqui, dar a receita aqui para vocês primeiro, porque eu ainda não fiz esse tipo de vermifugação com os meus, então eu não vou falar de uma coisa aqui que eu nunca fiz, né? Segundo, que eu acho que eu nem tenho competência para isso, tá? E assim, eu não acho que seja uma receita de bolo que eu tenho que sair dando, senão daqui a pouco você vai ter a galera do veneno aí, indicando várias coisas para você dar para os discos. Não é esse o intuito, tá? O intuito aqui é a gente tentar observar e ver qual é o problema. A maior parte dos problemas você mata observando o comportamento e eliminando outras coisas mais simples que estão acontecendo. No caso do disco tem essa questão de verme que acontece, e aí se alguém estiver desesperado com isso, entre em contato com a gente lá no chat ou manda mensagem para mim no Instagram e a gente vê o caso com mais detalhe, tá? Eu realmente prefiro não ficar dando receita de bolo aí, mas existe conteúdo por aí, aí o canal Discos Aquariofilia do Jaime Monteiro é uma boa fonte para ver isso, o canal Acaraguto do Alcides também é uma boa fonte,
O Antônio De Luca, do Forza Discos, também tem muito material. Ele é o cara que estuda muito isso. São 3 referências que eu dou. Vocês podem ir, podem consultar. Eles entendem muito mais disso do que eu. Tá? Eu só estou dizendo aqui uma coisa que eu acho que pode ser abordada. Um ponto aqui que me colocaram, eu ia botar para as dúvidas, mas eu não cheguei a colocar, a galera que faz pouco de TPA, de limpeza de filtro, saiba que existe um negócio chamado matéria orgânica dissolvida, que é a fonte de todos os problemas. É aquele exemplo que eu dei do peixe que morre. É isso, você está aumentando a quantidade de matéria orgânica dissolvida no aquário, tá? Só para fazer um arremate aqui. Então, gente, assim, a ideia aqui é só dar um apanhado geral. Trouxe aqui os problemas mais comuns, tá? Do que eu tenho mais visto. Assim, não sou um cara muito versado em doença, mas já, assim, em 40 anos de aquarismo já vi muita coisa. Então, eu acho que vale pelo menos dividir isso com vocês, para vocês não ficarem 40 anos batendo cabeça que nem eu, tá? É só para vocês terem essa noção. Vamos agora para os casos específicos, mas antes de eu falar isso, alguns podem estar pensando aqui, pô, mas aquário hospital, só tem um aquário, como é que eu faço? Cara, isso para mim também já foi um tabu, tá? Já foi um tabu mesmo. Porque realmente eu tenho aqui, atualmente, dentro da organização aqui de casa, eu tenho espaço para um aquário e ponto. Só que o aquário hospital não é um aquário que fica rodando ali ad eterno para você fazer as coisas. É você tratar uma emergência. Então, assim, na pior das hipóteses, você monta alguns dias antes de fazer uma intervenção. E mais uma vez, não precisa ser um aquário, pode ser um recipiente. Depois que eu consegui tirar isso da minha cabeça, cara, minha vida mudou e a vida dos meus peixes, consequentemente, também. Melhorou muito. O que eu falo com recipiente? Você precisa de um recipiente de em torno de 30 a 50 litros. Seria o aquário hospital seria um aquário de 30 a 50 litros. Você não tem um aquário, hoje em dia é relativamente fácil, você compra uma caixa organizadora, aquela de plástico, acrílico. Não, acrílico não, é plástico mesmo. Você vai em essas lojas que compra fio, coisa de material de construção, tudo, você tem aquelas caixas organizadoras. Procura uma caixa com a capacidade de X de litros, e aí isso aí é promovido automaticamente a seu aquário hospital. Você já tem seu aquário hospital, entendeu? É simples assim. Eu fiz exatamente isso. Para os discos aqui, eu tive uma época com alguns problemas aqui, que eu tive que fazer banho de permanganato com alguma frequência e resolvi, graças a Deus. Eu comprei uma caixa de 50 litros e separei para esse, entre aspas, aquário hospital, eu separei um aquecedor, um compressor com pedra porosa, e é isso. Não precisa nem de filtro, porque você faz o tratamento ali, se na pior das hipóteses durar mais de um dia, você faz o que o pessoal chama de TTA, troca total de água. Você já separa uma água limpa, em vez de você filtrar, você troca a água toda para você não ter problema de pico de amônia, para não dar tempo das fezes, do peixe e tal, sabe, o que quer que seja, fazer um pico de amônia. Você todo dia troca essa água e pronto, você não precisa ter um filtro rodando. Então basicamente é isso, é pedra porosa, aquecedor e troca água todos os dias. Ah, mas dá muito trabalho. Dá, mas se a ideia é tratar o peixe, resolver, são alguns dias que você vai dedicar para fazer isso. Na maior parte dos casos, não vai durar mais que um dia. No caso de um banho, uma coisa assim, até para de repente, até o caso do ictio mesmo, se você não quiser fazer no principal por algum motivo, você faz isso 2, 3 dias no máximo, tá? Eu acho que não é grande problema, tá? É só para desmistificar a questão do aquário hospital, que isso, para mim, inclusive, já foi um mito durante muito tempo. Beleza, gente, desculpa aí a digressão, eu precisava falar isso, no finalzinho agora eu lembrei. Vamos agora para os comentários aí dos ouvintes aí em relação à saúde dos aquários. Então, gente, como eu falei, esse episódio a gente colocou uma caixinha no Instagram pedindo sugestões do que abordar na questão de saúde, e também eu toquei nesse assunto lá no nosso grupo de WhatsApp. Foi lá do grupo de WhatsApp que surgiu a sugestão de falar sobre a questão do ictio. Eu confesso que eu quase esqueci do ictio, tá, gente? Porque, pelo que eu falei, muito tempo que eu não tenho. Mas aí o caso da Solange Moura, que é do nosso grupo e é
lá dos grupos também do Forza Discos, dos outros grupos de Forza Discos também, ajuda a gente na moderação, que colocou essa questão do ICT das alterações na água, que podem dar picos de amônia. Valeu o reforço aí, Solange. Acho que isso até ajudou a configurar como saúde do aquário e não saúde do peixe, né? Eu acho que é a saúde do sistema como um todo. Além dela, tem um ponto aqui interessante do Rodrigo Páscoa, do perfil Aquarismo Brasil no Instagram. Tem uns aquários lindos, eu até brinco com ele que os discos dele são treinados para aparecer em degradê nas fotos. É impressionante, que eles ficam certinhos, né? É a coisa mais linda. Ele tem umas fotos deles que são espetaculares, né? Ele botou a seguinte questão: eu acho uma questão muito interessante, que é do amônio e nitrito zerados versus presença de matéria orgânica, necessidade de TPA, que muita gente usa esse argumento, né, de minha amônia e meu nitrito estão zerados, mas na verdade a amônia, e aí o ponto dele é muito bom, eu até falei rapidamente na pauta, é que a amônia e o nitrito não são as únicas fontes de problema para o peixe. A questão da matéria orgânica é muito importante. E não só nos peixes mais sensíveis, né? Tanto é que tem a questão da matéria orgânica dissolvida, que ele causa o desequilíbrio, ele satura o aquário. É muito importante você prestar atenção nisso. Você pode estar com tudo zerado, mas você está com uma quantidade de matéria orgânica muito grande, você tem muita coisa dissolvida na água. Isso é um sinal de você não negligenciar a troca, né? Mesmo que você tenha... Assim, claro, alguém pode falar... mas eu tenho muita planta, assim, eu sei, mas vale a pena dar uma olhada nisso, porque essa planta, a gente não sabe o quanto dessas plantas estão absorvendo essa matéria orgânica dissolvida. Só se você tiver uma canetinha para ver o total de sólidos dissolvidos, aquele TDS que os americanos têm uma certa fixação, que não é só mineral, é tudo, né? Então, assim, não basta só você testar amônio e nitrito e achar que está tudo bem. É bom você ver essa questão de matéria orgânica dissolvida. Isso pode ser, inclusive, fonte de parasita, fonte de outros problemas. Além disso, nas caixinhas lá do Instagram, eu tenho 2 Camilas mandando questões. A Camila Cunha, que mandou a seguinte questão: inserir peixes no aquário quando está tudo em equilíbrio, o que é ideal fazer? E aí entra a questão da quarentena. O ideal é você quarentenar o peixe, você limpar o peixe. Tem um produto que você faz isso no próprio saquinho, que é o Aqualife. Eu conheço o Aqualife, deve ter outros, tá? O Aqualife é a antiga Alcon, agora é Labcon. Que você pinga no saquinho, ele dá uma limpeza no peixe, depois você tira ele com a redinha e solta. Aí você não despeja água dentro do aquário, porque tem uma química ali que não é bom para o sistema. Isso é uma coisa ideal. Ou você colocar no aquário de quarentena um tempo, observar, fazer. No caso, se for um aquarismo, o pessoal faz banho de permanganato, banho de PP, e aí sim você coloca no principal. Isso é o ideal. Todo mundo faz? Pouquíssimas pessoas fazem. Eu acho que, dependendo do animal que você tiver, vale a pena você fazer. Tá? Eu me defendo comprando peixes e plantas de pessoas que eu confio muito. Tá? Eu só compro peixe e plantas de quem eu realmente confio muito. E aí, corro um risco. Se uma parte da cadeia falhar, eu tenho um problema. Nos últimos 4 anos não tem tido problema, né? Salvo raríssimas exceções, não tem tido problema. Mas o ideal é você fazer ou quarentenar o peixe ou fazer uma limpeza no próprio saquinho que ele vem. A Camila Della Mônica fala de beta, né? Ela falou aquele ponto de começa a ficar barrigudo e morre. O que há? E aí essa questão do ciclo do peixe. O peixe é um peixe diurno e muita gente dá comida pro beta, a pessoa vai trabalhar, chega em casa e dá comida pro beta. O beta come de noite, aí entra aquela questão da digestão mais lenta. E aí, cara, é comum ter esse caso de constipação. Especialmente porque as pessoas dão aquela bolinha pro beta, aquela bolinha sequinha ali que com a digestão mais lenta fica mais difícil de digerir mesmo. E aí, no caso de constipação, limpeza. No caso de beta, eu até falei isso pra Camila, mandei uma mensagem para ela. Olha, Camila, vale você botar um sal grosso. Normalmente o pessoal coloca no mínimo 1 grama por litro. Mas eu acho que não precisa botar tanto assim, não. Normalmente, eu, quando tinha aquelas beteiras, não tenho mais, mas quando eu tinha beteira, eu botava umas 2 pedrinhas de sal grosso na beteira. Quando eu trocava água, eu colocava de novo. Isso foi uma dica de um criador das antigas chamado Agostinho Monteiro, um cara aqui do Rio, que era fera de beta, criava beta e guppy. Já não tá mais nessa. Mas é um cara, era uma dica boa dele. Normalmente com beta é isso aí, que isso ajuda ele
a defecar e tirar esse caso aí de constipação. Outra forma também é você dar alimento vivo, mas nem todo mundo tem tempo de disposição de ficar dando artêmia, pedacinho de carne. Às vezes, o dia a dia às vezes é cruel, né? Você tem que apelar para comida seca mesmo. Eu só digo o seguinte, para minimizar o problema, é dar comida de manhã em vez de dar comida de noite, que ele vai com certeza catar para comer. Não tem essa. É melhor você botar no início do ciclo diurno dele do que no final do ciclo diurno dele. Tá? Além disso tudo, aqui foi o que foi baseado na pauta, mas além disso tudo, teve uma mensagem que eu recebi via Spotify, eu nem sabia que isso estava ativado, eu vou deixar porque eu achei legal, que é do Ricardo Luciano Dantas Seste. Tá? Ele mandou, sobre o episódio que eu falei de plantado, ele mandou a mensagem: amo o aquapaisagismo, se puder fazer outros podcasts sobre esse assunto, eu vou amar. Ricardo, já estava nos meus planos, tá? Falar, porque eu também adoro o aquapaisagismo, né? Não faço por falta de espaço e falta de aquário, e talvez até negociar com a minha gerência ali, minha filha, porque o meu aquário na verdade é meu e dela, né? Ela não deixa fazer nenhuma mudança de layout, é impressionante, ela não gosta que mude o layout que a gente fez. A gente montou o aquário vai fazer 3 anos, ela não gosta que mude o layout, nada, mas eu adoro o tema, então eu provavelmente nessa temporada, antes de fechar, eu vou falar de aquapaisagismo. Talvez o próximo episódio, talvez daqui a 2 episódios, mas eu vou falar de aquapaisagismo. E aí vai ser um pouco o que eu tenho visto sobre aquapaisagismo, porque eu não estou praticando o aquapaisagismo, né? Pelo que eu falei. Mas é o que eu vejo, pontos importantes, fontes de referência, fontes de informação, que é realmente apaixonante, é uma coisa espetacular, tá? É isso, gente. Vamos agora para as considerações finais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ficou grandinho mesmo, como eu imaginava. Passou dos 40 minutos. Mas eu achei melhor fazer assim, ainda que eu tenha me repetido em alguns momentos, do que quebrar em 2 episódios, ia ficar esquisito. Eu espero que eu tenha passado o recado que eu estava imaginando. Relembrando que vamos ter os episódios indo para o YouTube quando terminar essa segunda temporada. A minha ideia, gente, é fazer mais o quê? Mais uns 4... Não, 4 episódios, não. Mais uns 5 episódios, pelo menos, né? Nessa temporada. Eu vou fazer mais uns 2 episódios temáticos. E depois eu vou fazer um episódio num formato diferente, que eu chamo de Em Detalhe, em que eu vou pegar uma espécie e vou falar detalhadamente sobre essa espécie, tipo de aquário, minha experiência, etc. E aí eu escolhi 4 espécies que eu diria que são as minhas prediletas no aquarismo. Spoiler, tá? Vou falar de guppies, vou falar de betas, vou falar de cribenses e vou falar de acaradisco. Eu gosto de várias outras espécies, mas são os que eu escolhi aqui, que eu acho que tinha uma coisa interessante para falar sobre, e são espécies bastante populares, menos o cribense. O cribense não é tão popular, mas aí é porque eu gosto muito de cribense, tá? Então eu vou falar sobre essas 4 espécies, vou falar mais 2 temáticos. Um deles vai ser sobre aquapaisagismo, até a dica que o Ricardo mandou aqui pra gente, aqui, pelo Spotify. Eu já estava pensando em fazer mesmo. O outro episódio vai ser sobre ciclídeos africanos, que eu conheço pouco, mas é um assunto muito comum. Então eu quero pelo menos dividir um pouco que eu sei e pelo menos, se eu não conseguir trazer respostas, que eu traga as perguntas certas, tá? Então vai ser um desafio para mim falar de uma coisa que eu não tenho tanta experiência, mas eu acho que vale a pena falar. Estou deixando de fora aquário marinho, que eu estou muito desatualizado de aquário marinho, então um mundo à parte. E eu prefiro não falar de aquário marinho depois de tantos anos tendo. Quando eu tive aquário marinho foi muitos anos no passado, era completamente diferente do hobby hoje. E eu acho que eu vou mais desinformar do que informar. Então eu vou ficar só com o freshwater mesmo, só com aquário de água doce mesmo. Tá? Aí queria terminar aqui agradecendo o pessoal que interagiu pelas caixinhas do Instagram, aqui o Ricardo que falou comigo pelo Spotify. Se quiser falar sobre por outro canal, fica à vontade, mas acho que ele deve ter conhecido por lá o podcast. Agradecer o pessoal lá que a gente troca ideia lá no chat lá do WhatsApp, né, do Forza Discos e Aquarismo para Todos. Tá ficando um grupo bem legal, é um grupo que não fica enchendo de propaganda, porque a gente tem um grupo só de anúncio, não fica polêmica, a gente tem uma moderação ativa, então a gente
não deixa ir para baixaria. Tem muito grupo por aí que acaba descamando para baixaria. Então tá um ambiente saudável para falar, para conversar. Embora a gente acabe falando mais de disco, né? Aí é um pouco, a gente enviesa um pouco o assunto, mas está aberto para outros assuntos também. Para quem quiser conversar, tá bastante legal lá o ambiente. Queria agradecer aqui também o pessoal da Ecotop, né? Que eu até postei no Instagram, eu tive lá nesse fim de semana, foi muito bacana. A loja realmente muito bem estruturada, eu gostei muito da loja. De repente, quando for fazer de aquapaisagismo, eu até vou tirar umas dúvidas lá, o pessoal fere de aquapaisagismo. Cara, eu acho que daqui do Rio não tem nenhuma loja do mesmo nível focada em aquapaisagismo aqui. Eu sei que no São Paulo tem algumas, mas não vi nada aqui no Rio. Aqui o hobby no Rio é mais focado em ter peixes mesmo. Agora, com essa pegada, eu não conheço. Se tiver alguma outra, me falem que eu vou ter o maior prazer de visitar, porque eu gosto do assunto. Então, fica o meu parabéns aí pro pessoal de lá. O Léo, que atendeu a gente super bem, fui eu com minha filha lá, atendeu a gente super bem. A gente vai voltar mais vezes, com certeza. Um abraço pro Matheus, com quem eu conversei rapidamente. Eu sabia que eu conheci de algum lugar. Eu falei, pô, esse cara tem um canal no YouTube que eu já vi algumas vezes. Ele tem um canal que tem muito seguidor, tanto no YouTube quanto no Instagram, que é o Monster Aqua Brasil. É bem legal o canal dele, vi muita coisa interessante, sabe? Assim, a pegada dele é mais de jumbo, mas ele tem marinho, ele já teve disco, vai voltar a ter disco, falou que vai voltar a ter disco. É o cara que tá experimentando no hobby aí de tudo, que tá se informando, tem uma pegada boa, o cara que vale a pena a galera seguir também. O pessoal aqui que tem canal do Instagram aqui, o Rodrigo, que eu já citei aqui nos comentários, que tem o Instagram Cara Disco Brasil, que tem um aquário super bonito, um cara super solícito, um cara maneiro também. Todo o pessoal lá da moderação dos canais lá do Forza Discos, não só do nosso, de parceria, mas dos outros canais, né? Aí um abraço aqui para Solange, pro Rodrigo, pro Antônio e pro Rafael, que a gente faz um trabalho bacana ali para ter uma comunidade saudável. Galera toda, muito obrigado. Tá parecendo um momento Faustão aqui, mas que eu acho que vale agradecer, né? E relembrando, eu não falei isso ainda nesse episódio, então vou falar. Quem quiser entrar em contato com a gente, o Instagram é Aquarismo para Todos, o e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com e o grupo de WhatsApp, junto com o Forza Discos, eu vou colocar o link mais uma vez na descrição, porque não tem como encurtar esse link, infelizmente. Eu vou colocar o link aqui, fica difícil de dizer, mas aparece lá, troca uma ideia e qualquer coisa eu venho comentar no próximo episódio. Obrigado a todo mundo e até o próximo episódio daqui a 2 semanas.